Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá. O nosso conteúdo hoje é geometria. Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Então, você já organizou o seu material? Já colocou tudo aí direitinho? Se não, eu vou dar um tempinho para que você possa ir buscar e já já a gente volta com a nossa aula. Muito bem, se organizaram direitinho, já estão com lápis, tudo na mão, caderno, livro, muito bem. Pois vamos continuar. Como eu falei, nós vamos estudar geometria, vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá? Que é com a habilidade de identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes posições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Bom, esse é o nosso conteúdo, nós vamos dar continuidade essa semana, tá bom? Então vamos lá. Vocês lembram as figuras geométricas planas? Vocês estão lembrados aí que nós estudamos semana passada essas figuras? Vocês lembram quais são elas? Pois eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente relembrar essas figuras, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez 4 amigos. Vamos ver quem são esses amigos? Aí, eles estão se apresentando. Eu sou o triângulo. Olha aí como o triângulo está animado. Vamos lá, o próximo amigo. Eu sou o quadrado. Muito bem. E agora, o próximo amigo aí. Eu sou o círculo. Muito bem. E eu sou o retângulo. Aí os 4 amigos, eles se encontraram aí. Quem são esses amigos? São as figuras planas, o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Muito bem, relembraram? Isso aí, então vamos continuar. Um dia eles se encontraram e foi a maior festa. Olha aí a festa que eles estão fazendo. O quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo, eles estão fazendo a maior festa porque eles se encontraram aí com balões, aí são as formas geométricas planas. Eles se encontraram e fizeram a maior festa. Muito bem, vamos para o próximo. Com muita brincadeira no parquinho. Tá aí, olha como foi legal essa festa deles. Eles se encontraram, foram para o parquinho, brincar um pouco, como você faz, né? Você vai para o parquinho brincar? Muito bem, pois as formas, elas foram brincar. Olha aí no balanço, o triângulo e o quadrado aí balançando, na gangorra o círculo e o retângulo. Muito bem. Relembraram direitinho quais são as formas? Então vamos lá. Triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Muito bem. Parabéns para você. Agora o que eu quero que você faça? Eu vou dar um tempo. Você vai desenhar aí no seu caderninho as 4 formas. Quais são as formas? Quadrado, triângulo, círculo e retângulo. Aí você vai desenhar
colocar aí o nome do ladinho da figura, tá bom? Você vai colocar triângulo, você vai desenhar o triângulo, aí ao lado da figura você vai colocar o nome triângulo. A mesma coisa com o quadrado, o círculo e o retângulo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. No decorrer da semana, das aulas de vocês, eu falei que na casa de vocês tem vários objetos que têm essas formas, né? Tem a forma de um quadrado, de um triângulo, de um retângulo, de um círculo, e que eles poderiam estar na horizontal ou na vertical. Às vezes você vê aí um exemplo vou dar um exemplo, a geladeira. A geladeira. Quando você olha para a geladeira da sua casa, você observa que ela tem qual formato? Qual é o formato que vem na sua cabeça? Na hora que você olha, qual é o primeiro que vem na sua cabeça? Pensa aí, qual é o primeiro? Um retângulo. Muito bem. Quando você olha, você observa que ela tem o formato de um retângulo. Aí você vê a bola, uma bola lá. Você observa o quê? Que a bola, ela tem o formato de um círculo, não é? Então, são vários objetos do seu dia a dia que tem na sua casa, nas brincadeiras, quando você sai, quando você vai ao parquinho, que você observa que tem as formas geométricas. Por exemplo, olha só nesse balanço. No balanço aí onde tem o círculo e o quadrado. Vocês estão vendo outra figura, outra forma geométrica aí? Observem aí. Dá para você observar que a partezinha vermelha lá de cima, ela é um retângulo, apesar dela estar bem mais estreitinha, mas você observa pelos lados dela que aí é um retângulo. Dá para você observar? Isso, muito bem, deu para você observar, né? Analisando essa imagem aí da brincadeira das formas geométricas no parquinho. E essa parte que sustenta, essas duas partes aí que estão sustentando esse balanço, vocês observaram qual é a figura geométrica que ela representa aí? O que vocês observaram aí? Qual é a forma geométrica? Qual é? Triângulo, muito bem, vocês têm aí um amarelo e um roxinho aí. Eles dois, eles têm um rosinho, eles têm a forma de um triângulo, não é? O amarelo e o rosinho aí, o de cima que é o vermelhinho, que é onde está sustentando lá o balanço, ele é um retângulo. E as duas artes que sustentam o balanço têm o formato de um triângulo. Você observou? Muito bem. E lá na gangorra, onde está o retângulo e o círculo, o que você observa aí? Também, não é? Que nessa partezinha que eles estão subindo e descendo, tem um formato de um retângulo, igual lá a do balanço, apesar dela estar mais estreita, mas quando você olha que vai observar, você vê que ela tem um formato de um retângulo. E a parte que está aí, sustentando, né, essa parte de retângulo que vai e vem da gangorra, dá para você observar que é um triângulo, entenderam? Então, no seu dia a dia, por exemplo, aqui no Parquinho das Formas, vocês viram que tem outros objetos além delas aí, né, que elas estão animadinhas aí nessa brincadeirinha
delas, elas estão brincando no parquinho depois de se encontrarem, depois de alguns dias, nós passamos uns dias, né? E elas se encontraram e fizeram a maior festa, tá bom? Então é isso, observem sempre os objetos do seu dia a dia e vocês vão ver vários objetos que têm o formato das figuras geométricas, das formas geométricas planas, tá bom? Então vamos para o próximo. Agora prestem atenção. O que eu quero? Eu quero que vocês observem essas figuras. Nós temos aí 4 figuras, 4 imagens. E nessas imagens, eu quero que você circule, que você marque, né? Você vai marcar as figuras que têm o formato de um círculo. Prestem atenção. Sempre quando eu trouxer as figuras, eu vou explicar cada uma para que você consiga fazer a atividade direitinho. A primeira, nós temos aí o globo terrestre. A segunda, uma mala. A terceira, uma fatia de pizza. E a quarta, o espelho. Eu quero que você analise o espelho, tá? Entenderam? O globo, a mala, a bolsa, como bem vocês identificarem, a fatia da pizza e o espelho, tá bom? Então, analisem aí, marquem um X do que vocês sabem, que eu sei que vocês sabem, que tem o formato de um círculo e já já a gente volta com a resposta, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa resposta, né? O que você colocou? Você acha que o globo terrestre, ele tem o formato de círculo? Vamos ver cada um, tá? E a bolsa? Você acha, essa bolsinha, essa malinha aí, que ela tem o formato de um círculo? E a fatia de pizza? E o espelho? Ah, então agora vamos responder. Você diz o quê? Ah, tia Adriana, eu tenho certeza que o globo, ele tem o formato de um círculo. Muito bem. Aí você vai marcar o globo terrestre, porque ele tem o formato de um círculo. Muito bem. E essa malinha, essa bolsa aí? Não, tia Adriana, essa bolsa aí, o formato dela é de um quadrado. Observe aí, ela tem o formato de um quadrado e a senhora pede o quê? Círculo. Então, ela já está fora. Muito bem. E essa fatia de pizza? Também não, tia Adriana. Por quê? Essa fatia de pizza, ela tem o formato de um triângulo. Não é de um círculo. E o espelho? Agora, o espelho, sim. Observe que o espelho, ele tem o formato de um círculo. Então, eu vou marcar o espelho. Muito bem. Era isso mesmo que eu queria saber. Então, quais foram as respostas corretas? O globo e o espelho. Muito bem. Vamos para a próxima. Quais desses objetos têm o formato de quadrado? Olha só o que eu quero. Você vai marcar os que têm o formato de quadrado e depois, quando a gente vier com a resposta, aí nós vamos dizer o formato das outras, tá? E dizer por que não marca as outras figuras, tá bom? Então, nós temos aí o primeiro, um quadro.
No segundo, nós temos uma barraca. No terceiro, nós temos uma janela aí, olhando para esse lindo nascer do sol aí, lindo. E um botão de roupa, de camisa, de calça, não é? Então, o que que você vai fazer aí? Você vai analisar cada figura, tá? De uma por uma, anotar aí do ladinho o formato de cada uma. Ah, essa aqui tem um formato disso, essa disso, esse disso. Para que na hora que formos responder, trazer a correção da atividade, você saber por que você não marcou as outras figuras, tá bom? Porque é importante que você saiba o motivo de não ter marcado as outras figuras. Por que que eu não marquei essa e essa outra? Por isso e por isso, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam ver, analisar e marcar a resposta, tá bom? Já já a gente volta. Então, vamos lá para a nossa resposta, né? O primeiro aí, vocês acham que esse primeiro, esse retrato aí, ele tem um formato, esse quadro, ele tem um formato de um quadrado? Você acha? Deixa aí marcadinho. E essa barraca, ela tem um formato de quadrado? E essa janela? E o botão? Então, vamos lá. O quadro, ele tem o formato de quadrado? Isso, ele tem o formato de um quadrado. Então, você já tá aí com ele aí para marcar, não é? E o segundo, a barraca, é um quadrado? Não, não é um quadrado. Qual é essa figura aí? É um triângulo. Muito bem, você anotou aí, né? Que ele é um triângulo. Por isso, nós não vamos marcar, porque eu pedi na pergunta o quê? Eu quero que você marque os que têm o formato de quadrado. Muito bem. E a janela? A janela, ela tem o formato de um quadrado? Muito bem, você marcou, né? Isso, ela tem o formato de um quadrado. Muito bem. E esse botão? Esse botão, qual é o formato dele? De um círculo. Muito bem. Então, quem você vai marcar aí na questão? Você vai marcar o quadro e vai marcar a janela. A barraca não, porque a barraca é um triângulo e o botão um círculo. Entenderam direitinho? Tenho certeza que vocês já estão craques nas formas geométricas planas. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Agora eu quero, nesses objetos aí, que você marque o formato de retângulo. Lembra que eu falei para vocês que podem ser objetos que não necessariamente ele esteja, ó, na horizontal, que ele pode estar na vertical, para você analisar, tá bom? Então, vamos ver quem é que aparece aí. Aí nós temos um guarda-chuva, nós temos uma mala, nós temos um pneu e nós temos uma porta. Então, você vai analisar um por um, igual à questão anterior, vai escrever na frente aquele que você não marcou, você vai escrever o que ele é, que figura ele representa, para a gente poder analisar aqui direitinho, tá bom? Então, eu vou dar um tempo para que você possa responder.
vamos agora para a resposta. Vamos lá. Esse primeiro aí, o guarda-chuva, ele tem o formato de um retângulo? Aí você já vê aí, se ele tiver, você marca. E essa mala, esse baú, parece um baú, né? Uma mala, um baú, ele tem o formato de um retângulo? Se tiver, você marcou, né? E esse pneu, ele tem o formato de um retângulo? Se tiver, você também marcou. E essa porta tem o formato de retângulo? Aí você diz, tia Adriana, eu marquei o baú e a porta. Essa mala aí, esse baú. Eu marquei ele, porque ele é que tem o formato de um retângulo. Muito bem, você acertou, ó. Você marcou o baú e marcou a porta, porque são as duas figuras aí representadas que têm o formato de retângulo. Por quê? Porque o guarda-chuva, ele tem o formato de um triângulo. Aí você anotou aí do ladinho que ele tem o formato de um triângulo. E esse pneu, ele tem o formato de um círculo. Então, só quem tem o formato pedido na questão é o baú e a porta. Muito bem, parabéns para você. Vamos para o próximo. Quais desses objetos têm o formato de triângulo? Aí nós temos uma laranja, nós temos um armário, nós temos uma fatia de bolo e nós temos um cabide de roupa. Preste atenção, eu quero só essa partezinha aqui do cabide. Essa aqui coloca em cima, você não vai analisar, é só essa outra parte de baixo, tá? Para você não se confundir. Então, você vai analisar cada uma, marcar a que tem um formato de triângulo e depois você vai colocar do ladinho o formato das outras figuras que você não marcou. Sempre para você estar fixando e não esquecer mais, tá bom? Para você não esquecer mais os formatos de objetos que têm os formatos de figuras geométricas, tá? De formas geométricas planas, tá bom? Então vamos lá, um tempo para você responder. Então vamos aqui para a resposta. Bom, essa laranja, ela tem o formato de um triângulo? Aí você já diz, não, tia Adriana, não tem o formato de triângulo, eu não marquei. Muito bem. E esse armário, tem o formato de um triângulo? Também não, eu também não marquei ela. E essa fatia de bolo, tem? Essa sim, essa tem o formato de um triângulo. E o cabide? Tem? Também, o cabide também tem. Então, você vai marcar quem? O bolo e o cabide. E você não marcou as anteriores, porque a laranja ela tem o formato de um círculo e o armário o formato de um retângulo. Muito bem. Isso mesmo, você anotou aí do ladinho o nome das figuras que você não marcou? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Vamos contar quantas figuras geométricas aparecem aí, está representado aí nesse foguete? Vamos lá? Um tempinho para vocês.
Então, vamos voltar aqui para a questão, vamos lá contar. Primeiro, nós vamos contar o triângulo, o círculo, vamos lá. Você só achou aí quem? Um círculo, então você vê aí que nesse foguete só tem um círculo, aí você marcou e colocou aí do ladinho, um círculo. Agora vamos ver quantos quadrados, eu botei aí do ladinho, ó, 2. Você conseguiu identificar 2 quadrados nesse foguete? Muito bem, nós temos aí 2 quadrados. Agora os triângulos, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como esse triângulo aí do ladinho do foguete, ele tá no formato diferente aí, mas você mesmo assim identificou que aí é um triângulo? Muito bem, então quantos triângulos tem? 6 triângulos. Então, esse foguete, ele é composto por um círculo, 2 quadrados e 6 triângulos. Quando você vai contar, você observa isso, ele é formado todo por figuras geométricas, né, planas. São formas geométricas planas, que é círculo, quadrado e triângulo. Gostaram da aula? Pois essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!